Olá, sou Bia Mendes da Igreja As Nações e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Se prepare para assistir agora um culto poderoso e cheio da presença de Deus. É muito bom estar aqui, né? Quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu tenho 59 anos de idade, sou casado com uma única mulher. Obrigado pelo único glória a Deus. Porque é moda hoje, né, ser pastor divorciado, mas eu vivo com a mesma mulher, a mulher da minha mocidade, há 31 anos, nós vamos fazer 31 anos de casado, dia 27 de janeiro. Eu sou pai de 3 filhos, tivemos 4 filhos e sou avô de um neto, né, do Arthurzinho. Eu já tive um cachorro de neto, porque minha filha não queria ter filho na época, então ela arrumou um cachorro e o Bud virou um neto até o Arthur nascer, né? E alguém sabe o que é dar uma definição de avô? Você sabe? Alguma? Né? Você pode falar? Pode falar. É ser mãe e pai com açúcar. Pode amar, amar, amar. É mais ou menos isso. Mas eu vou te falar como que é a definição de avô. O vô é um bicho bravo, amansado pelo filho para o neto montar. É desse jeito, né? Porque o neto pode tudo. Mas vamos trabalhar, porque a gente já está. Aleluia. Oh, Pai. Diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força cada um deles. Em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do Senhor meu Deus e habitar, do que habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aleluia. Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Ah, meu Pai, difícil. Eu queria compartilhar algo com você, né? Eu acho que o pastor Fábio falou bastante aqui a respeito desse momento que a gente está vivendo, né? Eu estava falando com o Fábio hoje, né? Esse ano 2020 foi um ano assim de muitas mudanças para mim, né? E nesse período da pandemia, né, eu fui morar em São Paulo exatamente por causa da minha mãe, né? Eu
Eu me converti com 23 anos de idade, eu fui usuário de drogas dos 13 até os 23, né? Tive preso e uma série de coisas, e eu conheci Jesus, né? Dia 24 de dezembro de 1985, às 20 horas e 54 minutos, exatamente. E isso mudou a minha vida, né? Minha mãe era bióloga, meu pai era delegado de polícia em São Paulo, e eu virei marginal, né? E logo quando eu me converti, eu fui embora de São Paulo. Eu acho que você não sabia disso, eu tinha 7 meses de nascido de novo quando eu fui para o seminário. Eu tinha 7 meses de fé. Então, eu hoje, no culto antes, eu ia continuar e falar o que eu ia falar à tarde. E pensa numa pessoa que era improvável, era eu. Eu era o cara que era para tudo ter dado errado na minha vida, né? Eu era o cara que eu sou filho único homem, né? Eu só tive irmãs, eu não tive irmãos. Eu não era de uma família, eu era de uma família de classe média e acabei me rebelando contra meu pai e me enveredei pela marginalidade e essas coisas, né? Mas Jesus me salvou. E isso mudou a minha vida radicalmente, né? Depois de 7 meses que eu estava no Evangelho, eu estava com muita fome de Deus. Eu fui para o seminário não porque eu queria ser pastor, eu fui para o seminário porque eu queria aprender a palavra de Deus. Eu fui só por esse objetivo. E Deus, como a Escritura diz, que Deus nos atrai a Ele com um laço de amor. Então Ele nos atrai para Ele é como se Deus estivesse o tempo todo conspirando para nos atrair para Ele. E Ele vai fazer de tudo para alcançar você, né? Ele vai fazer você desejar Ele. Ele vai fazer você enxergar o único caminho que é Ele. E isso aconteceu comigo. E eu fui embora de São Paulo e fiquei 33 anos fora de São Paulo, né? Acabei estudando, me formei, né? Fui em Belo Horizonte, acabei sendo consagrado lá, me tornei pastor, fui pastor da igreja da Lagoinha por 19 anos, tive o privilégio, né, de andar perto de pessoas tão poderosas em Deus, né? Pastor Márcio Valadão e pastor Jorge Linhares, foi um mentor assim tão precioso. E depois de todo esse tempo, minha mãe envelheceu com 90 anos, e eu assim, teve um ano, Fábio, que minha mãe deve ter ido para o hospital umas 6 ou 7 vezes assim, desenganada. Aí minhas irmãs me ligavam: a mamãe agora vem. Eu descia, quando eu chegava para visitar ela, no dia seguinte minha mãe estava bem, parece que eu era a cura dela, né? E minha mãe me chamava de Danielzinho, até hoje, o Danielzinho era. E há 4 anos atrás a minha irmã teve câncer, né? No pulmão, e ela vinha com esse processo, né? E a minha mãe, nesse período, eu queria passar um tempo, eu queria poder aproveitar melhor. Acabei mudando para São Paulo, né? Fiz de São Paulo por 2 anos a minha base, né? Mais fácil para viajar, para pegar avião para o Brasil todo, com voos diretos, né? E nesse período, né, eu curti demais minha família, né? Curti minha mãe, eu ia ver minha mãe 2, 3 vezes por semana, ia lá fazer comida para ela. Aliás, claro que não era eu que cozinhava, era a Neiva que cozinhava, mas eu tinha muita intenção boa de levar a Neiva para cozinhar para ela. E a Neiva, a gente ia lá e passava o dia com a mamãe. E a minha irmã, nesse tempo, a minha mãe, ela contraiu Covid,
mas ela não faleceu de Covid. Ela foi curada do Covid e começou a ter falência dos órgãos dela, e o rim dela parou. Foi parando, parou, e aí nós ficamos aguardando o momento dela ser tomada. E ela foi levada para o Senhor tem uns 120 dias mais ou menos, né? E indo embora, eu falei para para Neivinha, falei: meu bem, a Leonora não vai aguentar a falta da mamãe. Que elas eram assim, nós somos uma família pequena, nós somos éramos 3 filhos, né? Eu, minhas 2 irmãs, meu pai já faleceu em 2020, éramos só nós. E há menos de 50 dias, a minha irmã foi fazer um procedimento no hospital do câncer, porque ela estava com abriram ela para fazer, e nesse período ela contraiu Covid-19 no hospital. Aí me ligaram falando assim: olha, vem correndo porque ela está morrendo, e se você demorar, ela não chega. Eu estava pregando lá em Vitória, comprei uma passagem em cima da hora, caríssima tal, desci para São Paulo, fui para o hospital, fiquei no isolamento que ela estava, hospital do câncer, era apartamento, aquela coisa toda. Eu fiquei durante os últimos momentos da vida dela, eu fiquei do lado dela, orando, crendo que Deus ia fazer alguma coisa, né, o tempo todo. E quando o Senhor tomou ela, e é muito ruim você ver uma pessoa que você cresceu junto, que você brincou, que você compartilhou a vida inteira com a pessoa. Ela era a amiga, a confidente, a minha melhor amiga era minha irmã, né? E ela foi tomada para o Senhor nesse período com Covid. E eu assim, esse período da pandemia me ensinou algumas coisas, né? E eu estou indo bem tranquilo assim, para você poder entender, né? Eu não quero aqui minimizar isso, não quero que você entenda o que eu vou te falar, porque eu vivi isso na pele, né? De perder uma pessoa assim muito especial, né? Ainda quando eu vejo fotos assim da gente juntos, é muito doloroso isso ainda, né? Mas a minha irmã era uma mulher muito crente, muito crente, muito crente. E ela em coma, né? Ela estava totalmente sedada, os médicos dizendo: nós vamos dar uma morte para ela com dignidade. Eu não sei como uma pessoa morre dignamente. E na verdade vai aumentando o sedativo, vai sedando. Chega um momento que parece que ela parou de lutar. E eu cantava hinos assim, que ela gostava muito, né? E naquela situação, ela via as lágrimas descendo assim, ela tentando cantar, tentando reagir. E eu todos os dias eu falava assim: você é do Senhor, minha irmã. A gente vive a nossa vida inteira em Deus para morar com Ele, para viver perto dEle, né? Esse é o fim da nossa vida. Aleluia. A gente não pode ter medo da morte, né? Eu acho que por trás de todo o cuidado que as pessoas podem ter, você não pode se esconder atrás do cuidado e esconder o seu medo por trás disso. E na minha opinião, assim, uma opinião minha, pessoal minha, isso, né? Deve ter morrido de Covid-19, ter pessoas infectadas no Brasil. Eu acho que deu em torno de 9 milhões de pessoas que foram infectadas, não é mortas por Covid, infectadas pelo Covid. O Brasil tem 217 milhões de brasileiros, é 5% da população. Então é muito medo, eu não estou
por favor, eu não estou minimizando a doença, eu não estou minimizando a praga, mas a Bíblia diz que a vitória que vence no mundo é a nossa fé. É a nossa fé. A vitória que vence o mundo não é o cuidado que a gente tem que ter, não é o álcool em gel. A vitória que vence o mundo não é a máscara, que dizem aí que também não segura nada, né? Ela pode vir pela mucosa dos olhos, né? Porque tem mucosa, isso aqui, por isso que às vezes as pessoas usam aquilo, né? Aquele. Então, se a sua vida não estiver no Senhor, e você não estiver no Senhor, eu não sei o que é que vai ser do homem. Então, são 5% da população infectada. Morreram até agora 177 mil pessoas, talvez um pouco mais agora. Dá menos de 1% de pessoas mortas. Então, o diabo, a fé, estava falando hoje à tarde, a fé é crer em Deus, né? A fé é como o livro de Hebreus diz, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, é a convicção das coisas que se esperam. Então a fé é uma convicção, a fé não é sentir coisas, a fé é confiar em Deus, é ter uma convicção, não é uma coisa emocional, e também não é uma coisa racional, é uma convicção do Espírito dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, nós temos uma convicção do Espírito dentro de nós, é algo gerado por Deus, né? Eu não tenho medo nenhum disso, eu não tenho medo de andar de avião, não tenho medo de morrer, e vou te falar por quê, porque todos os meus dias estão escritos e determinados, a Bíblia diz isso. Então a gente não morre nem antes e nem depois, a doença não acelera isso. Na verdade, hoje perdi um pastor amigo meu lá de Vitória, nos pastor Hércules Menezes, Bolívar Menezes, de Menezes, um homem precioso, mas é o tempo, os nossos dias estão escritos e determinados, a gente não tem que ter medo disso, nós temos que andar, como a Bíblia diz, que Deus nos dá os pés da corça para subir os lugares altos, Deus nos dá vigor para isso, sabe, irmão, quando eu estava lendo esse salmo, eu acredito nisso, sabe, irmão, porque esse salmo é um dos salmos que mais expressa a paixão de um homem pelo Senhor. É uma expressão de paixão. Não somente uma expressão de paixão, mas uma expressão de contentamento. De um homem que está plenamente em Deus, que ele está satisfeito em Deus, onde ele tem o seu prazer no Senhor, e ele declara isso, o salmo, ele diz assim: amáveis são os teus tabernáculos, é muito amável o teu tabernáculo, é desejável a tua casa, ele tem uma paixão pela casa de Deus, não é uma religião pela casa de Deus, é uma paixão que ele tem prazer disso, não é uma coisa que ele faz, que é uma coisa que a pessoa, depois de certo tempo, às vezes, numa reunião como essa, alguns de nós se sentem enfadados, cansados. Não, ele não, porque ele chegou a dizer: um dia na tua casa vale mais do que 1000. Então ele está dizendo que essa experiência da pessoa estar na casa de Deus, no altar de Deus, na presença de Deus, essa paixão revela a profundidade desse amor por Deus, e não somente por isso, sabe, irmão, revela uma coisa meia desenfreada. Ele diz assim: a minha alma está anelante. Fala assim: a minha alma anela. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo dentro do Seminário Batista, eu me lembro que eu estava assim, dentro da sala de aula da faculdade, mas dentro de mim estava uma fome por Deus, era um desejo de sair daquele lugar e ir para dentro do meu quarto e orar, era uma coisa assim, intensa dentro de mim,
Aquele lugar era o lugar mais chato. Aquela sala de aula da faculdade era uma coisa chata. Era importante eu fazer aquilo, mas havia algo dentro de mim que desejava mais, que desejava Deus. E eu não via a hora. Eu me lembro que eu sonhava, eu dormia falando em línguas. Eu sonhava, eu tinha sonhos a noite toda falando em línguas. Eu acordava no meio da noite assim, eu acordava subitamente assim, e eu estava falando em línguas. E a minha alma desejava Deus. Esse período eu orava 7 horas por dia, não é exagero, era uma coisa prazerosa isso, não era uma religião, não era uma coisa metódica, era uma fome, eu anelava aquilo, a minha carne ficava tremendo, quando Deus tocava, eu ficava trêmulo, meu corpo tremia todo. Eu queria correr, eu queria levantar as mãos, sabe? Não era aquela coisa cansada, desanimada, era fome. Era fome. Era fome. Era só fome. E é engraçado, sabe, meu irmão, que aqueles que habitam na casa de Deus, que tem esse sentimento, a adoração a Deus não é um peso, e é uma coisa prazerosa. Eles assim, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Não é uma pessoa que vai desistir por causa de alguma situação difícil, né? Eu chorei a morte da minha mãe, eu chorei muito a morte da minha irmã, muito. Eu lembro até hoje, né? Mas tem uma coisa que vai além disso. A minha avó, quando ela partiu para o Senhor, eu estava morando fora, e eu me lembro que a mamãe um dia me chamou. A minha avó, ela marcou muito a minha vida, porque a minha avó, eu chegava, quando eu me converti, eu chegava no final do dia, chegava do trabalho, eu chegava, a vovó falava: Danielzinho, você já tomou banho, filho? Eu falei: já tomei, vó. Você já comeu? Já? Vem aqui no quarto da avó, pega a sua Bíblia, lê a palavra do Senhor para a avó. Aí eu começava a ler, e a minha avó era pequenininha assim, ó, desse tamanho a vovó era. A minha avó nunca cortou o cabelo, Fábio. O cabelo da minha avó era abaixo do joelho, e minha avó não era assembleiana, minha avó era uma batista. Eu falava: vó, tem que cortar esse cabelo aí. Eu falei assim: não, filho, o cabelo é o véu da mulher. Eu fui embora de São Paulo, um belo dia, minha mãe, e eu não esqueço isso. Eu li a Bíblia já 19 vezes, eu estou na 20ª vez. A minha avó me ensinou a amar as Escrituras, ela me impulsionou a isso, de ler muito a Bíblia, né? Eu tenho prazer nisso, e ela me inspirou a isso. Eu fui embora de São Paulo, fui estudar, um belo dia minha mãe liga: Danielzinho, a avó está morrendo, e ela diz que precisa falar com você, meu filho. Eu falei: mãe, mas eu tenho prova amanhã. Ela falou assim: não, você precisa vir para casa. Eu fiz a prova e desci para São Paulo, 17 horas de ônibus, estudava em Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, e desci para São Paulo. Quando eu cheguei no quarto, meu pai era um homem muito bruto, muito bruto. Meu pai era um homem grosso, e eu me lembro que eu nunca vi meu pai chorar. Eu vi meu pai saindo do quarto da vovó, e os olhos do meu pai estavam inchados de tanto chorar. Quando ele me viu, ele me abraçou, me deu um beijo no rosto: meu filho, a sua avó está esperando, só falta você.
E eu entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, peguei na mão dela. Ela estava tão magrinha, ela não tinha mais massa, não tinha nada, era pele e osso. Pele e osso. Peguei na mão dela, aí falei assim: Dona Virgilina. Aí ela fala assim: ô pato rouco, você chegou? Cheguei, vó. Você não vai morrer não. Ela falou assim: não, filho, o meu tempo chegou, filho. E ela começou a falar isso, falou assim: meu filho, Jesus entrou no meu quarto essa noite, e Ele falou sobre você, meu filho. E Ele me falou que você vai ser um grande homem de Deus, que você vai riscar os céus da nação, pregando o Evangelho, do norte ao sul, do leste ao oeste. E ela falando isso, minha avó, eu tinha 24 anos de idade, eu estou com 59. Nunca esqueço isso. E ela falava assim: guarda a palavra do Senhor, meu filho, no seu coração. Não se desvia disso não. De repente, alguém entrou no quarto. Alguém que só ela via, Fábio. E ela começou a dizer assim: Senhor, o Senhor veio me buscar. Eu estou pronta. O Senhor veio me buscar. Eu estou pronta. Aleluia. Eu estou pronta. Aleluia. 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 E ela partiu, segurando a minha mão. O Senhor foi buscar ela. E ela estava pronta para isso. E eu me lembro da minha avó amando a casa de Deus a vida inteira, amando o altar de Deus a vida inteira, ensinando os filhos, os netos, o caminho do Senhor. É uma experiência que eu não consigo me esquecer disso, porque isso faz a presença de Deus, o altar de Deus, ele dá força, ele dá vigor para o homem. Se nós queremos ter algum vigor para continuar andando, que está tudo indefinido no nosso país, está indefinido no mundo inteiro, a gente não sabe como isso vai ficar esse ano, mas uma coisa eu sei: aqueles que amam o altar, como ele diz, bem-aventurado o homem, esse homem do altar, cuja força está em ti. E ele diz: em cujo coração estão os caminhos aplanados. Então ele está dizendo: esse homem do altar, esse homem da presença de Deus, ele é bem-aventurado, porque a força dele não está nele, está em Deus. Está em Deus, não nele, não nas habilidades dele, não no entendimento dele, no conhecimento dele. Porque a paixão pela presença de Deus faz o homem ser uma pessoa indesistível. Eu não sei se existe essa palavra, mas faz você ser uma pessoa que não vai desistir por nada, irmão. Você consegue entender o que eu estou dizendo, irmão? As situações em torno de você não vão definir a sua vida. Essa pandemia não pode definir a nossa vida. A falta de dinheiro não define quem nós somos em Deus. Uma situação não define isso. Sabe, irmão, a tempestade, você percebe quando Jesus ele está no barco com os discípulos. Você lembra disso? Apesar de Jesus estar no barco, a presença de Jesus no barco não impede você de passar por uma tempestade, não é?
mas te dá certeza que Ele pode acalmar a tempestade. Porque é a presença de Jesus, é a presença de Deus. Sabe, irmão, é por isso que no versículo 7 ele diz assim: vão de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. A pessoa não vai desistir de buscar a Deus, não vai desistir de ir para a célula, não vai desistir de amar o Senhor, de participar de um culto. Ele não vai desistir disso, não vai parar, porque a fome e a paixão por Deus, ela produz isso. Essa paixão, ela transforma. Pare para pensar, como ele diz: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. O que significa passar pelo vale de Baca? O vale de Baca era um deserto. Ele faz com que um homem que passe pelo vale de Baca, pelo deserto, ele faz do deserto um manancial de águas. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? O deserto pode ser um tempo de angústia, porque às vezes nós achamos que é o local que a gente está, que está impedindo o nosso desenvolvimento. Não. Quando o nosso coração está apaixonado, cheio de Deus, desejoso pela presença de Deus, Ele faz o lugar ser um manancial de águas. Ele transforma o local onde você estiver, num lugar de fontes. Porque o problema não está no lugar que você está, pode estar dentro de você. Então, o seu maior problema, o deserto da sua vida, ele não vai impedir você de andar. Porque esse homem apaixonado, ele faz com que esse lugar deserto, esse lugar ruim, que de repente você está, ele faz isso transformar num manancial de águas. Nosso relacionamento com Deus, sabe? Hoje, na hora da reunião da tarde, eu estava pensando uma coisa. Tem um homem na Bíblia, né, chamado Salomão. Salomão foi um homem assim que teve muito êxito em tudo que fez. Capítulo 2 Crônicas 7, 11 diz assim: tudo que Salomão intentou fazer, tudo que ele intentou fazer, tudo que ele teve vontade de fazer, prosperamente o efetuou. Então às vezes a gente olha para a vida de alguém e vê o resultado da pessoa. A gente quer o resultado que a pessoa tem. Você quer ser o que a pessoa é, quer ter o que a pessoa tem, mas você não quer passar pelo caminho que a pessoa passou. Hoje à tarde estava dizendo, a Bíblia diz que existe um tempo para todo propósito debaixo do céu e na terra. Então são duas palavras, o tempo e o propósito. A palavra tempo, nesse capítulo que ele fala que existe um tempo para tudo, só essa palavra tempo aparece nesse capítulo 27 vezes. A palavra tempo. Esperar é difícil. Tem uma parábola na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz que existe tempo de paz e tempo de guerra. Todos nós passamos por tempos de guerra. Todos os reis da Bíblia, todos eles viveram períodos de guerra. Davi foi um deles. A Bíblia diz que quando Davi assume o reino, o rei, os filisteus vieram à cidade de Jerusalém para prender Davi. E houve guerra entre Davi e os filisteus todos os dias. Então, o fato da gente estar no reino de Deus, não, ou de Jesus estar na nossa vida, não anula a guerra da nossa vida, não anula a tempestade. Você vai ter que passar pela tempestade, e Ele vai estar no barco, mesmo Ele estando no barco. Mas existe um tempo.
E para todo tempo tem um propósito. Não é o que a Bíblia diz? Há tempo de paz e tempo de guerra. A guerra, existe um propósito para a guerra, como existe um propósito de Deus no meio de toda essa pandemia. Tudo existe um propósito. Deus não está aleatoriamente permitindo as vicissitudes, as dificuldades da nossa vida, colocando você numa situação ruim, porque Ele é bom ou Ele é ruim, ou porque Ele não se importa, ou porque Ele descuidou. Eu já contei isso aqui. Eu um dia acordei com um filho morto dentro de casa. E Deus estava lá. 4 anos depois encontrei uma filha morta, afogada na piscina. Deus estava lá. E Ele ressuscitou ela depois de 1 hora de morta. Porque Deus tem um tempo e tem um propósito. Você entende o que eu estou dizendo? Para tudo tem um tempo, para tudo tem um propósito. Você percebe? Por isso que Ele diz: eles vão de força em força. Esses homens que amam o altar de Deus, eles não estão livres de problemas, mas eles vão de força em força no meio dos problemas. Eles fazem o vale de Baca, o deserto, o manancial de águas. As situações, elas podem ser transformadas por causa da sua fome por Deus. E Ele diz: há tempo de guerra, tempo de paz, tempo de estar perto e tempo de afastar. Mas você percebe? Em todo tempo existe um propósito. Entre o tempo e o propósito é o objetivo final. Existe uma coisa no meio entre os dois, que é uma coisa chamada processo. E a maior parte das pessoas querem a bênção, querem tudo, mas não quer o processo. E tudo faz parte do processo. A guerra faz parte do processo, a paz faz parte do processo. Você entende o que eu estou dizendo? Um dia Jesus propõe uma parábola. Olha a parábola dele. Ele começa assim: e Jesus propôs uma parábola sobre o dever de sempre orar, sem jamais esmurecer. E ele já propõe a parábola, porque ele fala, porque nós somos imediatistas, nós queremos a coisa aqui e agora. A gente não quer esperar o tempo das coisas, nós não queremos ver o tempo ser cumprido. E ele começa a contar essa parábola. Havia numa cidade um juiz iníquo, que não temia Deus e não temia homem algum. E havia também na mesma cidade uma viúva. E essa viúva tinha uma causa nas mãos desse juiz. E a escritura diz assim: e todos os dias a viúva comparecia perante o juiz e dizia: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Foi tornando uma coisa muito constrangedora isso, depois de um tempo. Por quê? Porque o juiz, ele chegava no tribunal de manhã, encontrava a viúva: e aí, excelência, está lá, minha causa está lá na sua mesa, me ajuda lá. Todo dia. E a Bíblia diz assim: disse o juiz iníquo: ainda que esta viúva me molesta e me importuna, eu julgarei a sua causa, porque ela me incomoda. Aí Jesus começa a falar: visse o que disse o juiz iníquo? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? E eu digo a vocês, que Ele fará justiça, que depressa fará justiça. E diz assim: ainda que os faça esperar. Tem uma tradução que diz assim: digo-vos que depressa fará justiça, ainda que seja tardio. E é uma coisa contraditória: é rápido, é depressa, mas é tardio.
Não é verdade? Para quem espera, está demorado. Para quem está orando, é demorado. Mas Deus nunca está atrasado e nem está demorado. Deus, Ele vem sempre no tempo dEle. É na hora dEle. É do jeito dEle. Da forma dEle. É por isso que eu digo, é tempo. Existe um tempo para todo propósito. Por isso que ele propõe a parábola sobre orar e não esmurecer, que é fácil as pessoas se esmurecerem, é fácil parar, é fácil desistir. Aliás, é mais fácil desistir do que continuar. É mais fácil duvidar do que acreditar. É mais fácil você esperar o tempo de Deus. É mais difícil esperar o tempo de Deus do que você continuar andando. O apóstolo Paulo, certa vez, ele dizia assim: não canse de fazer não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Porque é fácil você desistir. Provérbios fala assim: se na hora da angústia você se mostra fraco, logo a tua força é pequena. Quer dizer, na hora da pressão, quando você está no vale de Baca, no deserto da vida, tudo incerto, mas a Bíblia diz que essas pessoas do altar, elas fazem esse lugar ruim, esse lugar de escassez, um manancial de águas. Ele faz um manancial de águas. Quando eu olho para a vida de Salomão, eu vejo isso. Capítulo 1 do livro de Crônicas fala exatamente sobre Salomão, a vida de Salomão. Entre o capítulo 1 e o capítulo 7 são 15 anos. Existe um tempo. Você vê o resultado da vida de Salomão, de tudo que ele alcançou, das pessoas, da notoriedade, do alcance dele, da respeitabilidade. Sabe o que é isso? Todo mundo queria ouvir o cara, todo mundo queria ter o cara perto dele. E a nossa maior dificuldade é porque a nossa geração, essa geração, é a geração do arrasta para cima e fica rico. E no Instagram aparece direto isso. Você quer ficar rico? Você quer ter alcance na rede social? Arrasta para cima. É como se fosse fácil isso. E as pessoas estão procurando todas as formas de não passar pelo processo, de encurtar o processo, de diminuir o processo, de burlar o processo. Ela não quer esperar. É uma geração que não sabe esperar, que não sabe aguardar, inquieta, ansiosa, rápida, que vem para o culto tem que ser rápido. Não estou criticando isso, mas às vezes nós temos lá a mesma tendência para não enfadar as pessoas. Aí eu te pergunto, eu fico me perguntando: Senhor, a gente está preocupado em enfadar as pessoas, o Senhor está cansando as pessoas. E ele fala assim que um dia na tua casa vale mais do que 1000. Um dia na tua casa vale mais do que 1000. Pense nisso, irmão. A presença de Deus é a coisa mais desejável, mais deliciosa que existe. Eu queria parar de pregar aqui. Só
chorar. É constrangedor isso. Mas a religião, às vezes, ela nos impulsiona a isso. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que falar alguma coisa. As pessoas vieram ouvir alguma coisa. Não é assim? E eu acho tremendo porque tem 3 figuras aqui que ele apresenta nisso aqui. Ele fala assim: o pardal encontrou uma casa, a andorinha encontrou um ninho, eu encontrei os seus altares. A casa, o ninho e o altar. A casa, o ninho e o altar. A casa, o ninho e o altar. São 3 figuras assim, que elas parecem, elas são muito parecidas, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. E Deus, quando falou isso comigo, Ele diz no verso 4: bem-aventurados que habitam em tua casa. Que é bom ter uma casa, irmão. Como é bom. Como é bom você poder voltar para casa. Todo mundo, quando se converte, ele procura uma casa. Ele chega numa cidade, ele é crente. Ele chega numa cidade, ele quer procurar uma casa. Eu quero uma casa. Uma casa onde ele se sinta confortável. Uma casa onde ele se sinta parte daquilo. E é legal, porque eu gosto muito daquela frase do pastor Odilon: a igreja não é um lugar para você frequentar. A igreja não é um lugar para você ouvir uma pregação. A igreja não é um lugar para você cantar. A igreja é uma família a você pertencer. É diferente, porque a casa dá essa ideia. A casa é um lugar de cuidado, é lugar de afeto, de atenção, de amor, de cuidado profundo. A casa é um lugar disso. A casa é um lugar da gente se relacionar, da gente ser amigo, você sentar, compartilhar a sua vida. É tão bom a casa. Mas ao mesmo tempo a casa, você tem portas, você tem janela na casa, você tem muro na casa. E essas coisas não são para nos limitar. Na nossa infantilidade, a gente é ser levado a acreditar que quando colocam esses muros, essas portas, estão querendo me prender, estão querendo me controlar. Não! Estão querendo te proteger. É para te proteger. E a busca do ser humano é por uma casa, por cuidado, por ter limites. A pessoa pode até não gostar de ouvir a verdade, mas no fundo ela quer isso. Ela quer ser amada e a mesma corrigida, porque a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama, e ninguém aqui odiou o pai porque tomou os petelecos do pai. Porque a casa é um lugar disso. A igreja é esse lugar de comunhão, de relacionamentos, onde o solitário, ele pode habitar em família. E é engraçado que a Bíblia diz que o pardal encontrou a casa. Quando a gente vem para o reino de Deus, a gente encontrou a casa. Você está aqui porque você encontrou uma casa. Você pode ir para outro lugar, você tem saudade da sua casa, você deseja voltar para casa. Você pode ir para qualquer lugar, mas lá longe começa a dar saudades da casa. Mas a casa você tem liberdade. Apesar dela ter muro, ter porta, você entra na casa e sai da casa quando você quiser. Você não está preso na casa. O ninho é a segunda figura.
E quando eu penso no ninho, eu penso em 3 coisas. O ninho é um lugar de origem, o ninho é um lugar de processo de transformação, e o ninho é um lugar de você enviar. Por quê? O pássaro, ele nasce no ninho, ele é chocado no ninho, não é verdade? E ele fica aquele bichinho feio. O pássaro, assim, quando você olha para o pássaro nascendo, parece um capetinha, parece um demoninho. Ele está frágil. Dentro do ninho, ele vai passando por esse processo de desenvolvimento e transformação. As penas vão nascendo. No ninho, a mãe, a ave, alimenta o pássaro. Ele não faz nada, ele não trabalha, ele não faz nada, ele é cuidado pela mãe. O ninho é um lugar quente, é um lugar aconchegante. E ninguém se desenvolve num lugar de atrito, de confusão. As pessoas, quando estão no ninho, ela está no ninho porque ela está segura no ninho. E ela é mudada no ninho. Ela passa por toda etapa de transformação no ninho. Mas chega uma hora que ele tem que ser tirado do ninho. Ele tem que ser enviado do ninho. A mãe, ela vai deixar aquele ninho bem desconfortável para ele e vai empurrar o pássaro para fora. É engraçado, meu irmão, ninguém aprende a voar dentro do ninho, só aprende a voar fora do ninho. Então a igreja, ela é uma casa, ela é um ninho, aonde ela tem origem, ela nasce, ela se desenvolve, mas ela precisa ser enviada. No ninho ele pode ir, pode voltar também. Agora no altar é diferente. O altar é o lugar onde você morre. É o lugar que quando você sobe nele, você não tem condição de voltar atrás mais. Quem está na casa entra e sai. Quem está no ninho entra e sai. Mas quem sobe no altar só não desce do altar, ele morre no altar. Esse é o lugar. Eu encontrei os seus altares. Tem gente na igreja que encontra a casa, encontra o ninho, mas passa a vida toda sem encontrar o altar. Ele passa a vida inteira. Por isso que ele não morre. Por isso que ele entra e sai, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porque ele não encontrou o altar. Ele não encontrou o altar. Quem sobe no altar não desce nunca do altar. O altar é um lugar de você morrer. O altar é lugar de você entregar tudo. Sabe, meu irmão, as vitórias de Salomão aconteceram no primeiro capítulo do livro de Crônicas. Salomão era o 7º filho de Davi, o improvável. Era o cara que tinha tudo para dar errado. Ele era filho de Batseba, bastardo. O próprio irmão usurpou o trono dele. Mas o pai disse que vai ser você o rei. Agora, no primeiro dia do reinado de Salomão, quando Salomão recebe a investidura de Davi, quando ele sobe em cima da mula de Davi, e ele desfila por toda a cidade, e quando ele é empossado rei e assume o reinado, a Bíblia diz que Salomão, ele pega todos os capitães, todos os oficiais, todos os sacerdotes, pega todo mundo e sobe para o monte de Gibeão. Aonde era o monte de Gibeão? Era onde
tenda de Deus tinha sido armada, que Moisés, servo do Senhor, tinha montado no deserto. O verso 3 diz isso. E o verso 4 diz assim: mas Davi, meu pai, tinha feito subir a arca de Quiriate Jearim ao lugar que ele havia armado. E ele fala assim: meu pai fez isso. Meu pai. E ele lembra do pai. Ele lembra do que o pai tinha feito. A primeira coisa que Salomão, ele aprendeu isso com o seu pai. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Eu acho que a maior herança que eu posso dar para os meus filhos, eu sou um duro. O que eu posso dar para eles é cultura. Rebeca está fazendo biomedicina. A Késia já casou, já tem a vida dela. O Jonathan está se preparando para casar. Mas o maior legado que a gente pode dar para eles é eles poderem dizer assim: meu pai é um homem apaixonado por Jesus. Eles olharem e falar assim: meu pai fez isso. Meu pai vive pela fé, é verdade. Salomão naquele dia, ele lembra do que o pai tinha feito. Meu pai fez subir a arca de Quiriate Jearim. E ele resolve fazer a mesma coisa que o pai fez: buscar a arca de Deus. Ele pega a arca, vai da presença de Deus, no altar de Deus, nos altares de Deus. Naquele dia ele oferece 1000 bois em sacrifício. Um boi tem em média 18 arrobas. Uma arroba de boi é R$280. Cada boi daquele valia mais ou menos uns R$4.600, R$4.800. Ele deu 1000 bois. 5 milhões de oferta. Que no altar a pessoa consegue entregar tudo. No altar ela consegue dar tudo. No altar. E a Bíblia diz assim: naquela mesma noite, Deus respondeu Salomão e disse: pede-me o que quiseres e eu te darei, Salomão. Sabe aonde aconteceu isso? No altar. A nossa vida só tem valor no altar. Deus, quando olha, Ele nunca olha para a reunião, Ele olha para o altar. A casa pode ser aconchegante e quente, o ninho é quente, mas o fogo de Deus só queima no altar. O fogo não queima na casa e nem queima no ninho. O fogo só arde no altar. E ele arde continuamente no altar. Você entende o que eu estou dizendo? Sua vida precisa, você precisa ser um homem e uma mulher do altar. A sua vida só tem valor se ela estiver no altar. Eu só me torno uma pessoa relevante se eu for um homem do altar. A sua vida só é relevante se você for uma pessoa do altar. Sua vida só dá certo se você estiver no altar. É no altar que a gente tem refrigério. É no altar que a gente tem provisão. É no altar. No altar você entrega tudo. E tudo que você entrega no altar sai até da tua mão, mas nunca sai da tua vida. Porque Deus nunca esquece aquilo que é entregue no altar. Você pode até entregar no altar. Parece que você perdeu, saiu das suas mãos, mas nunca sai da sua vida. Porque Deus não é injusto, como a Bíblia diz, para esquecer todo o vosso trabalho. Deus nunca se esquece disso. Deus não se esquece. Não se esquece daquilo que nós entregamos no altar, daquilo que nós fazemos diante de Deus. Deus não se esquece das nossas orações.
Deus não se esquece das nossas lágrimas. As nossas lágrimas são colhidas no odre do Senhor e apresentadas diante de Deus lá em cima. Então no altar parece que você perde alguma coisa, mas você não perde nada. Parece que você perde, mas o único jeito de ganhar é perdendo. O único jeito de você viver é morrendo. Um dia uma pessoa chegou assim, falou assim: pastor Dani, a minha cruz está tão pesada, o que eu faço? Eu falei: filha, carrega ela. Carrega ela, porque ela é tua. É o altar. No altar a gente faz o altar. O deserto, quando você é uma pessoa do altar, o deserto se torna um manancial de água. Tudo em volta de você vai ser transformado, porque você está no altar. Não é o seu lugar de trabalho, não é aquele chefe endemoniado que você acha que você tem, não é aquela pessoa que está te perseguindo, nada disso. Não adianta você sair de onde você está, não adianta você ir embora para outro lugar, não é igreja, não é nada disso. E ainda que tudo isso seja o maior inferno da sua vida, o deserto da sua vida, quando você é uma pessoa do altar, você faz esse lugar ser um manancial de águas. Isso vira uma fonte, porque você é uma fonte. Aleluia, aleluia. Oh. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!